Bem, vamos dar continuidade em nosso curso. Nós vamos falar agora sobre intervalo beacon, RTS, DTIM, e nós vamos clicar aqui em wireless e configurações avançadas. Nós temos o intervalo beacon. Isso aqui se trata de um intervalo ou intervalos para sincronização com toda a rede. Se você tem, por exemplo, vários pontos de acesso ou apenas um aparelho, independente, essa configuração ela é muito útil e importante, você vai saber por quê. Então nós temos aqui um intervalo de 25 a 1000. Por exemplo, se você tem vários APs na sua rede Wi-Fi, vários aparelhos conectados, é importante você deixar entre 40 e 45. Pode colocar menos também, 25, 30, você quem sabe. Quanto mais você reduzir, melhor. Porém, você não pode deixar tão reduzido. Eu recomendaria ali entre 40 e 45, que eu já fiz teste e deu certinho. Houve um rapaz aí que tinha um problema de queda, de oscilação, e quando eu configurei em 45, inclusive era o roteador dele, o D-Link. Ele nunca mais teve o problema. Ele voltou no provedor da próxima vez que ele foi no escritório fazer um pagamento. Eu perguntei para ele, ele falou assim que nunca mais deu problema. Então isso aqui é muito importante. Quando você reduz para valores menores aqui, para intervalos menores, você está mantendo uma sincronização melhor com os demais pontos de acesso da sua residência e aparelhos, outros aparelhos aí conectados na sua rede Wi-Fi. Então é importante você deixar em valores reduzidos caso você tenha que aumentar a performance da sua rede. Lembrando que esses pacotes eles são enviados para fins de sincronização, só que eles ajudam muito no desempenho da rede também, se você configurar direitinho. Agora, por exemplo, se a sua rede, o roteador, é como se ele mantesse a sua placa de rede acordada, entre aspas, porque quando ele envia esses pacotes, ele está simplesmente deixando os outros aparelhos cientes de que ele está ali, de que ele está ativo, de que ele está vivo, de que ele existe, por assim dizer. Então nós temos aí intervalos maiores também, que você pode colocar para reduzir o consumo de largura de banda, porque esses pacotes eles consomem largura de banda também. Mas se você quiser reduzir esse consumo, aí você vai aumentar esse intervalo, mas isso é para se você tiver menos aparelhos conectados, 1, 2 aparelhos conectados, então você pode aumentar aí esses valores. Nós temos embaixo agora o RTS. Esse RTS threshold ele vai de 1 a 2347. Ele está no máximo, eu recomendaria que você deixasse assim. Por quê? Nós já falamos isso no curso básico e intermediário. Quando os pacotes eles são enviados numa quantidade, quando um pacote, por exemplo, ele é um pacote grande e ele é enviado pela rede, a semelhança do caso da MTU, isso faz com que você reduza o tráfego em seu roteador e o processamento também. Então o que acontece? Se você reduz ele em fragmentos, a quantidade de tráfego será maior. Então o que acontece? Quando você deixa ele assim como está, você está otimizando a transmissão dos dados, mas quando você reduz o envio desses dados, quando você diminui ele, divide ele em fragmentos, você está aumentando, no caso, a quantidade desse tráfego aí. Você está fazendo com que o tráfego ele se intensifique, isso demande mais do processamento do seu roteador e até compromete aí o desempenho da rede. Então é recomendado deixar assim. O DTIM você pode configurar 1, 5, 10 ou até mais, até 255. Porém, se você aumentar esse valor, os pacotes que estão agendados aqui para ser transmitido um após o outro no intervalo, ele poderá ter um atraso se você configurar errado. Por exemplo, se você colocar aqui 20, 30, mesmo se você colocar 5, 10 vai ter atraso. Então assim, o ideal, já vem como padrão de fábrica, é você deixar
no intervalo 1 e ele vai transmitir mais rapidamente esses pacotes aí que estão agendados para serem transmitidos em beacon, ok? Depois você lê o texto sobre isso aqui, período de atualização de chave de grupo, que está logo abaixo do vídeo. Nós temos aqui WMM, então se você tem um computador dedicado a vídeos, live, jogos, enfim, você habilita esse WMM, porque esse recurso faz dar uma prioridade para quem está, no caso, assistindo vídeos, para quem está ali trabalhando com áudios, entre outras coisas. Então é recomendável você deixar habilitado, porque a prioridade vai para esse tipo de transmissão, tá? Stream de vídeo e áudio. Nós temos aqui o Short GI, isso aqui é para aumentar a capacidade dos dados. Então você pode deixar habilitado para aumentar essa capacidade aí dos dados, é importante para o desempenho. E nós temos aqui o isolamento AP. Esse isolamento AP aqui, ele permite convidados acessarem uns aos outros. E como funciona isso? Se você está na mesma rede Wi-Fi e você quer transferir um arquivo para um determinado aparelho diferente, um celular, um tablet ou um computador, se você quiser transferir esse arquivo ou dar um ping, você não consegue se você desabilitar. Então por isso que chama isolamento AP. Isolamento é para isolar. Então o que acontece? Você pode fazer isso tanto na 2.4 como na 5 GHz. Se eu colocar aqui que eu vou permitir, isso não vai funcionar na 5 GHz se você não vir aqui e colocar para permitir também. Ok? Então você tem que prestar atenção, que às vezes você vai fazer o teste, você tem a 2.4 GHz e a 5 GHz. Então você tem que saber em qual rede você está. Por exemplo, na minha aqui agora eu estou na 2.4 GHz. Se eu quiser fazer o teste nas 2.4, porém estiver conectado nas 5 GHz, vai falhar. Então você tem que prestar atenção em qual seção, em qual frequência você está fazendo a configuração. Nós vamos fazer um teste aqui agora. Então eu estou na 2.4, eu vou colocar aqui ping 192.68.0.100, que é o meu celular, e vou dar um ping para ele. Veja que está respondendo. Olha aí, nenhuma perda de pacote. Porém agora eu vou fazer diferente, eu vou vir aqui, vou deixar aqui desabilitado, tá? Porque ainda eu não salvei, ele estava assim. Então eu vou deixar desabilitado para não permitir acesso. Então eu vou salvar isso na 2.4 GHz, a 5 GHz continua a mesma coisa. Se eu conectar aqui na 5 GHz, ele vai acessar do mesmo jeito, porque eu estou configurando só 2.4, então preste atenção a isso. Para que serve? Qual a utilidade disso? A utilidade é segurança. Isso é mais utilizado, ou deveria ser pelo menos, em locais públicos, né? Restaurantes, aeroportos, entre outros lugares que precisam de muita segurança aí na rede Wi-Fi. Então o TP-Link dá essa possibilidade aí. Então veja bem que eu já desabilitei lá e salvei. Vou jogar novamente aqui o IP do celular e vou dar um Enter. Veja que não vai. Host de destino inacessível. Então essa mensagem é quando não se alcança o destino. Tudo bem? É isso aí, não deixe de ler o texto abaixo. Até a próxima videoaula.